Bem-vindos a todos ao nosso primeiro episódio de 2025 do nosso podcast, A Saída para Dentro. Espero que todos tenham passado uma ótima transição de ciclo para esse importante momento, que é um ano, numerologicamente falando, ano universal 9, né? Somando os dígitos de 2025, né? Se chega ao número 9. No episódio passado eu falei um pouco sobre isso. Se você não viu o nosso último episódio de 2024, eu sugiro que talvez você pause esse vídeo, assista e depois você volta. Quando nós pensamos sobre Ano Novo, e a primeira coisa que eu acredito que vem na mente das pessoas é resoluções, né? O que eu vou fazer nesse próximo ano? Daí, muitas pessoas hoje em dia elas fazem uma lista de coisas que elas gostariam de, muitas vezes, de ter ou de fazer naquele determinado ano. Eu fazia também. Eu também fazia. E nada de errado com isso. Né? Nada de errado com isso. É mais um norte do que você gostaria de estar realizando. Porém, o mais comum é notar que as pessoas acabam não conseguindo realizar aquilo que elas determinaram naquele momento para elas. Ou seja, talvez ali no começo do ano, elas se empenhem em fazer algo, né? E daí, de repente, em algum momento, talvez elas deixem de fazer isso. Então, no episódio de hoje, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, como que isso acontece, por que acontece, para quem sabe você tenha realmente uma nova vida, porque pode ser mais uma vez um ano novo, mas talvez não uma nova vida, apenas diferentes circunstâncias trazendo à tona os mesmos sentimentos conhecidos. Muda o endereço, muda alguma coisa na sua vida externamente, mas a parte mais importante é se está mudando a sua experiência interna. E talvez não esteja. Vamos entender um pouco melhor. Vamos entender um pouco o que nos move. Por que muitas vezes é tão difícil, então, criar um ano novo, criar uma nova vida num ano novo, assim, né? Por que é tão difícil manter aquilo que a gente determinou para nós? Então vamos entender um pouquinho melhor nesse episódio? Então vamos lá. Talvez o momento que alguém faz uma lista de circunstâncias que ela quer realizar, uma lista de metas, talvez o momento em que ela realiza essa lista de objetivos que ela queira fazer, ela dificilmente pensa no porquê que ela quer aquelas coisas. Por que ela está buscando o que ela está buscando? Então, quando alguém ali naquele momento final, né, tá olhando para a vida, quem sabe, subentendendo que essa pessoa faz essa lista, né? Ela parou ali em dezembro, ou agora na primeira semana agora, começou a fazer essa lista. Em algum momento ela reflete, fala assim, eu quero uma casa nova, eu quero fazer uma viagem, eu quero perder peso, eu quero isso, eu quero aquilo e tudo mais. Então tem inúmeras camadas para ser compreendidas sobre essa circunstância. A primeira camada é a seguinte: nós
todos temos padrões de comportamento. Esses padrões, eles basicamente compostos de formas de pensar, formas de sentir e formas de agir que aconteceram ao longo da nossa vida, né? Aconteceram ao longo da nossa vida. E esses padrões, eles são motivados apenas por dois fatores. A gente quer evitar algo aqui que está incomodando, então eu desenvolvo um determinado comportamento para evitar uma determinada circunstância aqui. E o outro, porque eu acho que se eu conseguir isso, né, eu conseguir uma melhor condição, aquilo, eu vou sentir algo. Então, eu estou tentando evitar algo e estou tentando conseguir algo. Eu queria que você acompanhasse aqui comigo. Talvez você não tenha consciência, mas esses padrões, muitas vezes, eles foram criados numa idade em que nós não tínhamos acesso e muito menos consciência da nossa força. De que força que você está falando, Fernando? De que força é essa? A nossa capacidade de resistir a esses impulsos que estão em nossa mente, seja isso impulso de briga, impulso de compulsão alimentar, impulso de compulsão de um determinado comportamento, são impulsos, certo? Esses impulsos estão alojados na sua memória. Então, a gente está reagindo a um determinado impulso. É um impulso, né? Você se vê fazendo isso, fazendo uma determinada coisa, de repente você fala, caramba, por que eu fiz aquilo, né? Por que eu agi dessa forma? Você agiu no seu impulso, foi um impulso. Então, para você conseguir fazer algo diferente, ou seja, para você conseguir realizar algo diferente na sua vida, você vai precisar fazer algumas coisas diferentes, né? E eu não queria entrar nem no super detalhado nesse episódio, porque seria algo para você refletir aqui, na verdade. Porque se você está agindo compulsivamente, inconscientemente, através de padrões habituais de comportamento, na maior parte do tempo, pelo menos a neurociência demonstra isso, como que você vai conseguir ter uma nova vida? Essa nova vida vai demandar que você faça novas escolhas. E para fazer essas novas escolhas, você tem que, primeiro, ter consciência de que escolha você está tomando. Quais são as escolhas que você está fazendo? Porque essas escolhas estão determinando a sua vida, as experiências da sua vida e tudo nela. Então você nota que o primeiro passo seria eu conseguir ver, caramba, eu ajo de uma forma inconsciente. E essa forma inconsciente que eu ajo, ela parece que é contraprodutiva ou ela é na direção contraditória àquilo que eu quero realizar em minha vida. Seja isso um hobby, algo para o seu trabalho, algo no seu relacionamento. É compulsivo. Então eu posso dizer para você, né, que o que eu observei nos últimos quase 15 anos ou mais com o bem sendo os nossos protocolos da nossa escola, né, que visam
ajudar as pessoas a superarem esses bloqueios, a gente observou na vida delas, eu primeiramente observei na minha vida, mas é mais fácil agora eu explicar para você através do que eu vejo na vida das pessoas, dos nossos alunos, dos nossos pacientes, no qual o primeiro passo para eles é se dar conta que eles estão agindo de uma forma compulsiva. E que essa compulsão nada mais é do que memórias que estão determinando a nossa vida. Ou seja, eu estou revivendo continuamente o meu passado porque eu não estou conseguindo fazer uma nova escolha. Então, eu faço uma brincadeira assim em nossos seminários. Eu me encontro aqui, nesse exato momento aqui, na minha vida. Eu não me lembro como eu cheguei aqui. Eu só sei que eu cheguei aqui. Mas foi através de escolhas, conscientes ou não. Sair, estudar, fazer um determinado trabalho ou outro, continuar num determinado relacionamento ou sair, me aproximar de certas oportunidades ou me afastar delas, praticar certas atitudes ou praticar outras, brincando assim, falando, né? Eu vou ver um filme ou vou ler um livro, eu vou me dedicar a um projeto ou vou me dedicar somente ao que eu já conheço. Sem notar, nós vamos fazendo essas escolhas. Porém, se eu não tenho controle dessas escolhas que eu estou fazendo, primeiro, se eu não tenho consciência, isso seria o primeiro passo, eu não tenho nem consciência, talvez você esteja ouvindo falando, caramba, nunca pensei nisso, que eu ajo de uma forma compulsiva e desejo uma realidade diferente, sendo que essa realidade diferente depende que eu tenha atitudes diferentes. Então, talvez seja essa a primeira realização. A segunda realização é daquela pessoa que já tentou fazer isso e não conseguiu, e daí agora ela se dá conta e fala, caramba, eu não consigo fazer algo diferente. Essas compulsões, esses padrões habituais são mais fortes que eu. Todo mundo tem? Todo mundo tem. Todos nós. Não tem uma pessoa que não tenha padrões de comportamento. Porém, esses padrões são algo que nós temos. Nós temos esses padrões. E se você começar a prestar atenção e observar esses padrões, eles tendem a começar a agir compulsivamente. O que faz esses padrões agirem compulsivamente nada mais é do que um estímulo que está acontecendo através dos sentidos ou de circunstâncias similares. Deixa eu dar um exemplo. Sentidos. Você teve uma experiência negativa com um cão, com um cachorro na sua infância, por mais que talvez seja um labrador, um cão muito, bonzinho. De repente você está fazendo uma caminhada no parque e se dá conta com um labrador e se assusta e daí passa o dia assustado ali, com medo e tal. Então, você viu algo que se remete a uma memória, agora seu comportamento está comprometido. Tomara que seja apenas ali o dia, tá? Não é algo que vai roubar a sua semana, ter visto um labrador, né? A não ser que era o cachorro que você amava da sua vida e você perdeu. Moral da história, você entende o que eu tô falando. Você viu algo que se remete a uma circunstância dolorosa do seu passado. A outra circunstância seria energética, um padrão energético. Deixa eu explicar. Que também vai ter envolvimento do sentido, mas talvez você não note isso. É como se fosse assim. Você conheceu alguém e se apaixonou por essa pessoa, colocou o seu estado de espírito na mão dela, e daí, algum momento, essa pessoa parou ou, não se comportou mais da forma que você esperava, houve um término, seja ele abrupto ou não, mas de qualquer forma foi algo que você não curtiu muito e
Quem sabe teve até algum trauma envolvido, para ficar até mais fácil de entender. Ele se acabou, passou um tempo, você entrou em outro relacionamento. Agora você se dá conta, né, que você está se sentindo mal em relação a essa nova pessoa. E você não sabe por quê. Tem uma nova pessoa na sua vida e você não sabe por quê. E pode ser porque aquele sentimento que você sentia pela outra, que foi comprometido por alguma determinada circunstância, seja isso uma briga, uma traição, um trauma, seja lá o que for, um abandono. Agora, algo muito interessante está acontecendo. O seu sentimento chegou num nível muito similar àquele que aconteceu no passado. E ligou, então, em seu subconsciente um alerta de perigo, de que talvez você comece a sofrer. E, de repente, o seu comportamento muda e você começa a fazer uma leitura do relacionamento não muito boa. Você está fazendo uma interpretação das circunstâncias. Talvez a pessoa chega e fala assim, eu vou ter que fazer uma viagem de negócio. E daí você, mas você vai fazer viagem, eu quero que você fique aqui em casa. Mas a pessoa, mas eu sempre fiz, por que agora? Daí você nem sabe mais por quê, mas você está tentando controlar porque essa pessoa que estava com você um dia traiu você numa viagem. Moral da história, um padrão energético não muito claro está acontecendo na sua frente, talvez, como eu disse, e aquilo está afetando o seu comportamento. Você não está mais consciente das suas escolhas. A sua memória está escolhendo como você se comporta. Você parou para pensar o quão profundo é esse entendimento, pessoal? A gente observa isso na prática com o bem. Porque no bem a gente consegue fazer uma leitura fisiológica, né? De como o corpo está reagindo a um determinado padrão de comportamento e a gente consegue diagnosticar emoções. E através do diagnóstico dessas emoções, a gente trata, neutraliza o efeito e, de repente, o comportamento dessa pessoa muda. Eu não vou nem falar de curas nesse episódio, porque daí as curas são efeitos dessas emoções que estão sendo tratadas. Ou seja, através de um profissional do bem ou através da autoaplicação. De qualquer forma, eu estou dizendo que nós, não só eu, mas também os profissionais do bem, estamos observando que ao tratarmos essas emoções compulsivas, e vamos falar por enquanto só dessas negativas, nós conseguimos tomar uma atitude diferente. Então, como eu disse no começo do episódio, por que não é um ano novo? Por que muitas vezes a gente faz essas resoluções e não consegue? Então, a princípio, a priori, seria porque eu me vejo na face dessas circunstâncias que vão estimulando comportamentos compulsivos na qual eu não tenho controle. Eu sou suspeito para falar, porque a ferramenta que eu uso é o próprio bem. Foi isso que eu aprendi quando eu morei lá fora, foi isso que eu criei todo um currículo em volta disso aqui no Brasil. Então, é isso que eu faço. Eu vou balancear, é o termo que a gente usa, eu vou balancear o meu emocional para que eu não haja de uma forma compulsiva. E eu não agindo de uma forma compulsiva, eu consigo, por exemplo, fazer algo novo, seja, né, você já tentou fazer algo novo e daí se desapontou porque era mais difícil do que você pensava e simplesmente desistiu? E daí de novo, começa, para. Então, a maioria das pessoas, né, fazem isso. E o motivo é porque elas se deparam com emoções que causam um determinado sentimento e elas desistem, é isso. Agora, o outro motivo é muito profundo, daria uma série de episódios, mas eu tenho que citar. Essa pessoa, ela não tem um porquê ela quer. Ela não tem um motivo. O porquê é chamado de semente do desejo. Por que você quer o que você quer? A pessoa nem sabe por que ela quer.
que você está buscando com isso? Porque se o seu porquê é forte, sendo redundante aqui, né? Se o seu porquê é forte, é mais fácil de você, quando não conseguir ser consistente, voltar a ser consistente. Porque daí você se lembra do porquê você começou. É uma semente que fala. E na vasta maioria das vezes, as pessoas escolhem um porquê muito fraco e sem sentido. Elas gostam da ideia. Elas jamais refletiram sobre o dia a dia daquilo. Ou seja, elas falam assim, eu quero um cargo mais alto, mas esse cargo mais alto demanda responsabilidade, daí ela só quer o cargo, mas ela não quer a responsabilidade. E daí quando ela tem responsabilidade, ela fala assim, não quero mais. Não, mas agora a vida está demandando que você se exceda. Mas eu não gosto. Não, mas presta atenção, gostar é mediante aos padrões que estão aí dentro. É uma atitude, a vida está demandando que você amadureça. Se você amadurecer, você lida mais da vida, a vida enriquece, porque se você vai dizer sim só para aquilo que você já conhece, a maioria você não conhece, como que você vai viver uma vida maior? Como que você vai expandir a sua realidade? De qualquer forma, grande parte do meu trabalho hoje em dia é ajudar as pessoas a se tornarem conscientes disso. De que, primeiro, talvez elas estejam vivendo uma vida compulsiva, por isso que elas estão infelizes ou estão doentes, porque realmente aquela vida, né, não tem consciência nela, ela não tá ali. Eu brinco, eu falo, ela não tá ali. E segundo, ela não tem porquê que ela quer. Por que ela quer? O que ela tá buscando? Por que ela tá fazendo o que ela tá fazendo? E quando isso é forte, quando isso tem um sentido na alma dela, não na mente dela, na alma dela, algo que ela está carregando com ela ali, ela tem um significado. Você nota que ela consegue manter a consistência naquilo. Todos nós temos dias difíceis, mas jamais ela vai abandonar o projeto dela, o projeto sendo a manifestação da alma dela através do que ela está fazendo, não importando o que. Não é sobre um trabalho, não é sobre um relacionamento, é sobre a oportunidade que ela tem de ser. Quando a gente não tem consciência disso, né, que estamos aqui para ser tudo que podemos ser, que não existe limite, que o único limite que existe é nosso desejo de expandir os nossos, vamos dizer assim, o que a gente está confortável com, porque a vasta maioria das coisas que você vai fazer novas não vão ser confortáveis no começo. Vai ter desconforto, vai ter incerteza, vai ter dúvida. Como tudo na vida, parece que a gente esquece que é assim. E daí, na face dos desafios, comportamentos compulsivos, um porquê fraco, a gente desiste. Então, a gente cai na inconsciência. Se a gente cai na inconsciência, como é que a gente vai ter uma nova atitude? Então, isso é um assunto muito importante para se refletir. Você pode ir definindo agora para a sua vida por que você quer fazer o que você quer fazer, sentir se esse desejo é uma semente forte e começar a prestar atenção em quem você está sendo. No treinamento A Saída para Dentro, eu costumo ensinar as pessoas a se perguntar quem eu estou sendo agora, nesse momento. Quem você está sendo, não é quem você é, né? Quem você é uma alma. Isso também dá um outro episódio, mas seria quem você está sendo naquele momento. Seria duas coisas importantes se você deseja ter uma nova vida nesse novo ano. Só que, por se tratar de um ano universal 9, muito... Para a maioria das pessoas, não são todos, né? Porque existem anos pessoais, que é o ano que você está vivendo pessoal, que seria a soma do dia, do mês,
com o número 9. Então, por exemplo, você nasceu no dia 1 de maio. Então, 1 mais 5, 6. Com 9 dá 15. 15 soma ano 6. Então, por exemplo, seria ano pessoal 6 no ano 9. E isso daí tem uma determinada energia diferente daquela outra pessoa. Mas daí não é só isso, né? Porque senão seria igual para todo mundo. É quem você é em essência, todas as energias que você carrega numa experiência X, num ano X. É uma fórmula que você pode, obviamente, entender e tentar não remar contra. Então, um ano 9, em geral, como eu disse no episódio passado, ele vai demandar que a gente se liberte dessas nossas percepções e se prepare para algo novo. Então, esse ano novo, ele é sobre se dar conta dessas atitudes compulsivas que a gente não sabe nem mais por que está fazendo e não tem um porquê para a nossa vida, para que a gente tenha um ano realmente novo que está se aproximando, que seria 2026. Seria uma oportunidade extraordinária para todo mundo, o começo de novo de um grande ciclo. Mais uma vez, eu disse a vocês, a gente faz muito do que a gente faz através de técnicas. Você que está assistindo esse episódio pela primeira vez, a gente tem uma escola de desenvolvimento humano, a Ben School, desde 2012. Agora, em janeiro, nós vamos ter aqui em São Paulo, capital, o Sinta-se Bem 2025, que seria você aprender a autoaplicação do bem com um protocolo voltado para esse ano. Esse protocolo, de novo, as técnicas ajudam você a identificar a causa desses padrões compulsivos e ensina exercícios práticos para que você consiga neutralizar isso. Existem inúmeros caminhos, esse é o nosso caminho. Aparentemente, pelos depoimentos das pessoas, tem sido muito eficiente nessa transformação delas, e essa transformação acaba levando a curas extraordinárias, mas não necessariamente o seu foco principal pode ser a cura de uma condição de saúde ou uma condição emocional. Quem sabe você está buscando a cura da alma, uma vida mais realizada, uma vida que tem sentido e, principalmente, uma vida que tem um porquê que vem de dentro, que vem da sua alma. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio. Esse ano vai ser um ano muito, muito, muito especial. Nós vamos estar passando aqui para vocês insights, técnicas, ângulos de circunstâncias. Então é isso, pessoal. Que 2025 seja um ano extraordinário, repleto de realizações e oportunidades, e que a gente consiga, de verdade, ter uma nova vida nesse novo ano, uma vida com muito mais realização, com muita mais alegria e principalmente com um porquê claro que encha a nossa vida de significado. Valeu, galera! Até o próximo episódio.